17 de março, e estamos nós aqui na segunda semana da Quaresma, no nosso 16º dia de retiro quaresmal. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O trecho, meus queridos, que nós vamos meditar no dia de hoje é extraído da primeira leitura da liturgia do dia e se encontra no livro do profeta Jeremias, 17, versículos do 5 ao 10. Você que tem a sua Sagrada Escritura e sempre acompanha conosco, pode abrir em Jeremias, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. Vamos ler. Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que na carne busca a sua força e afasta do Senhor o seu coração. Será como um arbusto no deserto, nunca haverá chegar tempo bom, mas na secura do deserto há de morar, na terra salobra e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo é sua confiança. Ele será como árvore plantada junto à água, que estende suas raízes para o rio e não teme o tempo do calor. Suas folhas permanecem verdejantes, não se preocupa com o ano de seca e nunca deixa de produzir seu fruto. O coração é o que há de mais enganador e não há remédio. Quem pode entendê-lo? Eu, o Senhor, examino o coração e experimento os rins. Retribuo a cada um conforme a sua conduta, conforme o fruto de suas obras. Pois bem, meus caros, o homem soberbo, satisfeito consigo e fechado para Deus, sem se preocupar com Ele, não pode ser objeto das bênçãos divinas. Deus não abençoa o soberbo. Jeremias o compara aqui neste texto à árvore plantada em um mau terreno, que é estéril e infecundo. Poderá até prosperar, quem sabe gozar a vida, talvez até por muitos anos, mas a certo ponto a sua grandeza desmoronará e sua glória se transformará em pranto. Isso acontece também no Evangelho de hoje, que nós vemos um exemplo um pouco parecido. O rico da parábola que banqueteia suntuosamente, enquanto o pobre Lázaro geme à sua porta. Tudo isso muito bem personifica esta ideia que nós queremos meditar agora. Jesus não condena o rico pelo simples motivo de possuir muitas riquezas, mas porque a elas apegou o coração e coloca todo o seu bem e dedica todo o seu tempo, esquecendo-se assim de Deus e dos seus irmãos. Para nós, pode parecer algo distante, porque muitas vezes nós não possuímos riquezas, mas podemos facilmente eleger algumas coisas mais importantes que Deus. E estas são as nossas riquezas, que ao invés de nos enriquecer, nos deixam mais pobres. Maldito o homem que confia em si, que confia nas suas coisas, que coloca as suas coisas, os seus afazeres, acima de Deus. Então nós temos que nos perguntar. O retiro quaresmal é para a gente meditar também nessas coisas. Em que eu gasto o meu tempo? Em que eu gasto os meus dias? Em que eu gasto a minha vida? Será que todo este tempo gasto com todas essas coisas valem de verdade a pena? Quanto tempo eu dedico a Deus? Quanto tempo eu dedico ao Senhor? A parábola do Evangelho de hoje é um comentário prático das bem-aventuranças dos pobres, aquela dos famintos, aquela dos que choram, aquelas que diz o Senhor, porque deles é o reino de Deus, porque serão saciados, porque serão exultados,
e também daqueles ditos ais de Jesus, que são dirigidos por ele contra os fariseus e também contra todos aqueles que querem ao tempo todo usufruir das coisas deste mundo como se o céu não existisse. Como nos diz o Senhor em outro evangelho: ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos afligireis e chorareis. Em outra ocasião, o Senhor nos diz que é muito difícil para os ricos se salvarem. Meus queridos, de fato, muitas vezes as riquezas geram soberba, da qual deriva também a impiedade para com Deus e a dureza de coração para com o próximo. É raro encontrarmos ricos humildes. Lembrem-se, é humilde nas riquezas e nas honras só quem compreende a vaidade delas, quem apoia a sua vida em Deus e se considera simples administrador dos bens que lhe confiou a providência para que os compartilhe com os irmãos necessitados. Porque não é a indigência por si mesma que salva Lázaro, mas o tê-la aceitado com humildade e paciência, tê-la aceitado das mãos de Deus, confiando nele, como nos diz o Senhor: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. É a pobreza material meio de salvação, mas somente quando ela está unida à pobreza de espírito. Assim, nós temos a humildade de coração. O pobre soberbo, revoltado contra Deus e a sociedade, que alimenta rancor e procura evadir-se da pobreza, muitas vezes por meios injustos e violentos, não pode identificar-se com os pobres a quem pertence o reino dos céus. Em substância, meus queridos, a salvação é para os humildes, para os que, reconhecendo sua total dependência de Deus, recebem de suas mãos qualquer situação, seja ela próspera ou adversa, seja bem-estar ou indigência, seja felicidade ou tribulações, sem se gloriar e sem se revoltar. Consiste essencialmente a humildade na aceitação da própria condição de criaturas, que de próprio nada têm, mas tudo quanto possuem na ordem do ser e do agir receberam de Deus. Do mesmo modo, não pode o homem aproveitar de forma egoísta os dons recebidos, nem deles se vangloriar, como se por acaso merecesse ou fosse digno daquilo, muito menos considerasse com direito às riquezas, e se a providência lhe impôs uma vida pobre, uma vida humilde, não pode revoltar-se contra o Senhor, mas aceitar com amor aquilo que Deus te deu para a sua salvação. Então, meus caros, hoje, na nossa oração, vamos pedir a Deus um espírito de pobreza, para podermos, à luz da verdade, reconhecer que somos pecadores, ver quem somos de verdade diante dele e ter um coração dócil, para nunca querer se impor melhor que os outros, mas sempre irmão de todos. Não importa o status ou a condição nossa ou da outra pessoa. Devemos sempre nos colocar como irmão de todos. Eu fico por aqui e peço novamente que continue nos ajudando, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais, divulgando o nosso retiro, e não deixe de se inscrever em nosso canal, visitar o nosso site e comentar aqui mesmo, para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nós nos veremos novamente, já no nosso 17º dia de Retiro Quaresmal. Até lá!